Bom, pessoal, tudo bem? Então, aqui é o Seung, muito prazer. Seja bem-vindo ao meu canal e, por favor, não esqueça de se inscrever. Oh, perdão. Não esqueça de se inscrever. 다시. 자, 어차피 이건 연습이었어. 이렇게 시작할 거야. Da próxima eu vou falar sobre OVNIs também. Depois você fala de OVNIs, como é que você sentiu de diferença. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Seung. Seja bem-vindo ao meu canal. Não esquece de se inscrever, dar uma joinha, ativar o sininho também, né? Pra saber quando eu posto algum vídeo. Bom, então, eu tô tentando gravar e tô tentando editar mais vídeos e tentando trazer mais conteúdos bons. E tava pensando, tava planejando, né, fazer alguns vídeos legais e recentemente, não é só esses dias, na verdade, desde que eu cheguei aqui no Brasil e até hoje eu recebo muitas perguntas sobre, né, a relação com alguma brasileira, ou o que que eu acho sobre as brasileiras, e é isso. Então hoje acho que resolvi meio que assim, tipo, deixar um pouco claro sobre esse assunto e meio que assim, resumindo, né? O que, que eu acho e o que, que os coreanos acham normalmente sobre as brasileiras. Não é somente os coreanos que moram aqui também, e fora do Brasil. Eu tenho bastante amigos, e tenho amigos que moram lá na Coreia também, e sempre perguntava sobre a brasileiras. Então é isso, mas eu sempre assim, tipo, não sei se vocês perceberam sobre os meus conteúdos do vídeo, eu, tipo assim, de vez em quando eu só gosto de contar baseado nas minhas experiências, então isso é a minha experiência e o que eu acho, tá? Não é aqueles todos que pensam também. E também queria explicar mais ou menos o que, que hoje em dia os coreanos acham, o que, que a família trata sobre esse assunto. E isso pode ser um pouco diferente daqui para Coreia também, né? Que Coreia sempre muda as coisas muito rápido também, então eu gostaria de explicar um pouco isso. Bom, o que, que eu acho sobre as brasileiras? É... Bom, pra mim, né, eu como Seung, eu gosto muito das brasileiras, eu acho as brasileiras são bonitas e também, né, tem tipo um corpo muito bonito e não assim, tipo, é um assunto um pouco sensível para eu comentar das coisas, mas eu fico até com um pouco de vergonha também, né, mas é, normalmente
os asiáticos, não é só os asiáticos, não é só os coreanos, outros países de fora do Brasil acham que as brasileiras são bonitas. Tipo, mulher brasileira é considerada bonitas fora do Brasil. Não é só na Ásia, tá? Mas isso é Estados Unidos também fala muito isso, na Europa também, muitos europeus também vêm para o Brasil para, né? De vez em quando você casa com umas brasileiras também, então isso eu vejo muito. Então, é, a minha opinião também é a mesma coisa. Eu acho brasileiras são bonitas e é isso. Eu acho bonitas. E, tipo, muita gente perguntou pra mim se eu namoraria e se é, teria alguma relação séria com uma brasileira aqui. Usa. Sim, lógico, por que não, né? Por que não teria relação séria com brasileira? Inclusive, falando nisso, falar a verdade, eu já namorei brasileira também, aqui no Brasil. Eu já morei aqui 10 anos, então bastante tempo, né? Então eu tenho várias experiências e já namorei com uma brasileira também. Já namorei coreana descendente, já namorei coreana mesmo, que nasceu lá, e já namorei brasileira. Então, lógico, cada uma experiência foi diferente, foi legal, tal, mas realmente o namorei com uma brasileira que durou mais tempo também, que 4 anos eu namorei com uma brasileira. E realmente eu gostava muito da relação. Muita gente perguntava pra mim, ou acha que, nossa, essa diferença entre cultura bem diferente pode ser uma barreira tal. Eu acredito que não. Eu posso falar com certeza que isso não é barreira. Até uma coisa bem vantajosa nas relações sérias. Tipo, pra mim era muito mais divertido, ficava mais interessante sem saber. A cultura era diferente, cada coisa era diferente um ao outro. Então, nossa, pra mim era sempre cada momento era muito especial, acaba sendo um pouco especial pra mim. Qualquer coisa que a gente fazia junto, sabe, pra mim era novidade. Então, eu curtia muito a relação e até, tipo, não vi nenhuma barreira, na verdade, não tem nenhuma dificuldade. Eu até acho que essa vantagem que deixou mais a nossa relação durar mais, sim. E até essa relação, é que assim, tipo, eu falei, né, que eu já namorei umas vezes, mas realmente namorando com a brasileira que, nossa, eu poderia me casar com alguma brasileira sendo assim. Então, até me deu esse pensamento. Então foi uma experiência muito boa mesmo de ter namorado com uma brasileira. Então, pra mim, eu não tenho isso. A minha família também aceitava muito bem. E é que normalmente a minha família é um pouco aberta, né, nesse assunto. E eles apoiavam a nossa relação. E meu pai, minha mãe falavam com minha ex-namorada também, né? Tipo, em inglês, ou falando às vezes em coreano, às vezes em português. Eu ensinava meus pais, ou ensinava minha ex a falar coreano um pouco, né? Também. Então, sabe, a época era muito divertido, a época era muito especial, foi muito bom. Mas era isso. E agora, falando nisso, é uma experiência boa. Então, tipo, eu namoraria brasileira mesmo, lógico. Eu gostaria de ter essa experiência boa novamente. Se tiver, eu agradeço. Seria uma honra pra mim. É isso. E normalmente o que os coreanos acham sobre as brasileiras? Lógico, nossa, quando. Desculpa, gente, tá? É que eu acabo falando muitas coisas da experiência da época do exército, porque eu acabei de sair, isso é normal. Até acho que vocês têm que aguentar eu falando um pouco, tirando a experiência do exército, sempre vocês têm que aguentar mais de um ano, eu acho, pra eu poder, né, sair toda essa experiência do exército, vocês têm que aguentar tudo isso, tá bom? Mas enfim, nossa, ele sabia que eu morava no Brasil, meus colegas do exército, então sempre perguntava, a maior pergunta é sempre sobre a mulher, né? Mulher, nossa, como que é lá? O brasileiras são bonitas mesmo, né? Eu falei, nossa,
Lógico, são maravilhosas, são bonitas. Aí eu mostrava de vez em quando minhas amigas, para meus colegas lá do exército. Nossa, aí todo mundo que visitar agora, né? Nossa, eu posso ir lá no Brasil? Será que ela vai me conhecer? Ela vai gostar de mim? Será que brasileiros gostam de algum asiático? Ou sei lá? Mas eu falo que, nossa, você só tem que ver, ver, né? Mas eu não sei, ninguém sabe. Mas realmente os coreanos ficam bastante interessados em saber em conhecer a brasileira. E nossa, todo dia perguntava pra mim como que era a experiência com o meu namoro também. Eu explicava, né? Meio que contava minha história também. Nossa, eles achavam muito legal. Então, é que pra mim, no meu caso, que dá que deu certo o namoro sério também, né? Que eu falava português. Então, o idioma é um pouco importante. É que, pra mim, o idioma é uma das coisas mais importantes. A gente tem que se expressar. Eu já expliquei no outro vídeo também que os brasileiros são mais expressivos, né? Que vocês sabem se expressar mais, ou melhor. Isso é uma coisa muito boa, na verdade. De vez em quando, às vezes, falar uma besteira também que pode machucar alguém. Mas normalmente dá mais certo você mostrar, demonstrar o que que sente, o que que você acha. Isso é uma coisa melhor. Então, nesse caso, o idioma, a gente tem que se comunicar muito bem. Aí, né, você tendo essa comunicação, tipo, não teria nenhuma dificuldade em, tipo assim, ter relacionamento das nacionalidades diferentes. Eu acho uma coisa muito melhor. Então, eu gostaria de falar mais umas coisas sobre as brasileiras, sobre... É que as brasileiras são mais... como que eu posso dizer? Se eu comparar um pouco das coreanas, as brasileiras são mais... como posso dizer? É que assim, é que dependendo da fase também, né? Só que parece que coreanas, elas quando meio que assim escolher algum homem ou tipo que namorar sério algum homem lá na Coreia, algum coreano, elas não vejam, acho que elas não somente seguem dos sentimentos, eu acho, elas meio que analisa, sabe, a condição que ele tem, o estudo que ele tem, sabe, tipo essas coisas. Não, eu sei que o Brasil também considera essa parte também, mas o que eu senti, as brasileiras meio que assim seguem mais do sentimento mesmo. Não, eu não importo, sabe? Se eu gostar de você, pra mim isso não seria uma barreira, tal. É o que eu me senti bastante isso. Lá na Coreia é que não são todo mundo também, né? Mas eu vejo, até minhas amigas também falam pra mim assim, tipo, eu comecei a namorar um cara, tal, ele trabalha de quê? Ele faz o quê? Ele tem o quê? Ele mora onde? Elas falam bastante essas coisas, mas o que eu vejo no Brasil normalmente não vi muito sobre esse caso. Então, tipo, isso também eu achei legal, uma coisa muito legal da brasileira. É isso. Então, é, normalmente eu gosto de contar as coisas baseado nas minhas experiências, né? E então eu tô contando as coisas baseado da minha experiência. Então, é que, sei lá, é que pra falar coisas da mulher ou alguma coisa de brasileira, é que eu fiquei um pouco, sei lá. Eu gostaria de falar um pouco mais com cautela mesmo, né, para eu poder não falar alguma coisa errada. Bom, resumindo, coreano, pelo menos, eu acho brasileiras são bonitas, são mais sinceras, espontâneas, e os coreanos têm muito interesse em conhecer as brasileiras também. Lógico, tirando essas dificuldades de idioma e tal, mas eles querem conhecer muito, só eles têm um pouco medo, eles têm um pouco de vergonha, tá? É isso. Então, a família coreana hoje em dia que eu recebo muitas perguntas também. Dizem, tipo, alguns brasileiros perguntam pra mim, né? Nossa, sua família deixa namorar brasileira? Deixa ter algum relacionamento sério com brasileira? Pelo menos do meu caso foi. Mas realmente o que eu vejo,
os coreanos que moram aqui no Brasil e a família deles parece que é realmente mais conservados. Não vou falar outra palavra, tá? Eu agora aprendi. Eles são mais conservados, sim. Isso eu não sei como posso explicar. Tipo, um assunto mais um pouco sensível para comentar as coisas. É que a gente parece que os coreanos têm um pouco medo de misturar sangue, misturar a raça, não sei, ou perder sua raça. Os coreanos têm um pouco medo disso. E é que como é cultura bem diferente e o casamento é realmente uma das coisas, uma junção de duas coisas assim, né? Uma mistura de família. Não só os dois, você casa e você fica feliz e pronto. Não é, o casamento não funciona assim, né? Tipo, tem que pensar dos seus pais também, e a família, parentes. E tipo, não é só os dois que você sabe se comunicar que dá certo às vezes. É o que, às vezes, os pais também podem sofrer, não conseguem comunicar com a mulher do filho, ou é a mesma coisa da família da mulher também. Mas hoje em dia está crescendo bastante de população dos relação séria ou até casamento entre as nacionalidades diferentes. Então parece que realmente mudando as coisas. E lá na Coreia também. Na Coreia eu vejo muitos casais, muitos coreanos que namoram alguém de fora ou muitas coreanas que namoram alguém de fora. Então isso com o tempo, dependendo da geração, vai mudando. Mas ainda tem aquela parte um pouco conservado, sim. Isso acho que é por causa da nossa cultura mesmo, que são mais conservados, como eu falei, né? A família inteira são mais conservados, então acaba meio que assim, tipo, parecendo dessa forma. É que brasileiros são muito mais espontâneos, né? Então também parecem muito mais abertos, então essa diferença que meio que assim bate assim. Mas isso caso a caso, dependendo do caso, então não é todos que são assim também, tem muitas famílias que aceitam hoje em dia. E isso que eu gostaria de contar um pouco para vocês, baseado nas minhas experiências e dos ao meu redor, né, das pessoas que falava assim do dia a dia, que eu via também, né? É isso que eu queria contar. Tava pensando até em fazer algum vídeo falando sobre algum brasileiro, sei lá, os brasileiros. Mas sei lá, eu não sei, eu tenho um pouco medo de pegar mico que fala. Paga mico que fala. Não, porque eu tô planejando fazer uns vídeos sobre as vergonhas que eu passei aqui no Brasil. Porque eu vou contar nessa tema porque que eu tenho um pouco de receio falar sobre os brasileiros. Então é isso, gente. Acho que eu comentei as coisas que eu queria comentar, acho que já comentei tudo. Mas nossa, sempre depois da gravação, depois de postar o vídeo, que nossa, eu deveria ter falado isso também. Sempre acontece isso. Mas se sobrar algum assunto, alguma coisa, algum comentário, seria melhor, né? Porque deixa para o próximo vídeo também. E agora acho que preciso ir lá, descansar um pouco também, vou malhar um pouco. Eu tentei mudar um pouco de visual hoje, eu sempre tava assim, né? Mas hoje eu sempre tentei fazer assim. É que assim, você fica igual sempre, meio chato também, né? É isso, gente. Então, espero que nós se encontrem no próximo vídeo. Espero que vocês curtam meu vídeo. Alguém ficar animado com o meu vídeo, eu ficaria muito feliz. É isso. Então, mais uma vez, seja bem-vindo e não esqueça de se inscrever, dar um sininho, ativar o sininho, dar uma joinha. Por favor. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau. Até mais!